história do monopólio nas redes de televisão é antiga. Se existem critérios legais para a concessão de canais, o jeito comum de se conseguir uma TV ou rádio é mesmo a influência política. Nos 2 últimos anos de mandato, o governo Sarney, por exemplo, distribuiu 1.000 concessões de rádio e TV para deputados, em troca de apoio político. E esse privilégio continua a existir. Dizer que o critério é político, que isso se comete injustiças, eu também acho. Agora, na Constituição de 88, nós incluímos a necessidade legal de passar pelo Congresso, seja pela Câmara ou seja pelo Senado, onde muita coisa pode ser corrigida e pode ser diminuir esta influência política do problema. Conseguir uma concessão sem o respaldo político é muito difícil. Há mais de 7 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo tenta uma concessão para operar uma rádio e até hoje aguarda a resposta. Eu acho que a dificuldade é política, quer dizer, muitos deles não permitem, temem que os trabalhadores, ainda mais metalúrgicos do ABC, tenham uma rádio. Só que eles esquecem que essa rádio é para a comunidade, essa rádio é para garantir um espaço democrático a todas as visões completamente diferentes, é para valorizar as culturas regionais, é para ser um instrumento eco do movimento da própria região do ABC e, por que não, do movimento operário do país como um todo. É preciso ter coragem para isso. Chico, como é que operavam as rádios comunitárias lá no começo dos anos 90, como desses vídeos que a gente está mostrando aí? Quer dizer, já dá para a gente pensar assim, o que é que mudou a vida das comunidades, a existência das rádios comunitárias desde então? Já tem 20 e tantos anos. Como eu disse, o movimento começou politicamente mesmo em 85, né? E ele foi dentro de uma certa, entre aspas, clandestinidade até 98. Né? Naquela época o pessoal ousava colocar a antena no ar, sem nenhum respaldo legal, mas haviam algumas leis, a partir de 88, que garantiam, né, a liberdade de expressão, através do artigo 5º, inciso 9 da Constituição, o Pacto de São José de Costa Rica, que o Brasil é signatário, né, e algumas outras leis e normas democráticas, né, dentro da Constituição, que já garantia alguma coisa. Né. Infelizmente, quando a radiodifusão popular comunitária foi instituída através de uma lei, muita gente começou a se aproveitar dessa lei, dessa prerrogativa, para montar pequenos negócios. Infelizmente, se dividiram em 3 ramos, as rádios quitandeiras, as rádios palanqueiras e as rádios proselitistas, que estão nas mãos de grupos religiosos, que infelizmente acabaram tomando conta desse veículo tão importante para a sociedade, para as comunidades, né? E, de fato, assim, impedindo com que, de fato, as pessoas e os grupos que têm alguma coisa importante para dizer encontrem espaço. Mas esse espaço agora acho que está um pouquinho mais aberto na própria internet. Então é que as web rádios, as TVs na web estão cumprindo esse papel hoje. Quer dizer, elas seriam o meio de o povo se ver, digamos assim? Sim, ou sim. se expressar? A ideia do movimento mudar o seu quarteirão, digamos assim. Exatamente. A ideia, a princípio, quando a gente começou com esse movimento, em 85, era de fato dar à população, às pessoas, aos grupos sociais, né, o veículo de comunicação. Essa era a ideia principal. Só que a institucionalização desse veículo acabou indo na mão de pessoas que... Hoje em dia tem muitas emissoras de rádios comunitárias, de fato, que merecem todo o nosso apoio, todo o nosso respeito e dignidade. Mas são exceções. Isso dá para contar nas mãos, nos dedos da mão. De uma das mãos. Vamos ver, mas... de fato estão conseguindo fazer isso. Né? A ampla maioria estão reproduzindo o modelo, infelizmente, o modelo do sistema que está por aí. Vamos ver mais um vídeo e a gente já continua o papo. Para tentar encontrar mais provas de irregularidades, a CPI pede a quebra do sigilo bancário de todos os envolvidos. Hoje o governo resolveu abrir as contas para investigações da CPI. Para o esquema de corrupção na comissão... Como você vê, dá para mudar o canal, mas a forma e o conteúdo das notícias se repetem. Até os apresentadores se portam e se vestem da mesma maneira. Inclusive, o cenário e o enquadramento das câmeras são muito parecidos. Quando você tem todo um esquema na área de comunicação, na área da radiodifusão, onde você produz tudo
Rio de Janeiro ou tudo em São Paulo, você necessariamente está desvirtuando a característica regional. Isso é muito complicado, porque você acaba tratando de uma forma muito insossa, muito pasteurizada, os grandes temas nacionais e praticamente desconsidera a realidade local, a realidade mais imediata do dia a dia do cidadão. Zé Reinaldo, queria voltar um pedacinho nessa conversa, que o Chico falou da questão das rádios na mão de comunidades religiosas, essa coisa toda, né? E a gente fazendo um pequeno exercício aqui, a gente pode dizer que tem uma guerra santa, entre muitas aspas. Por exemplo, a TV Globo brasileira seria, teoricamente, uma emissora católica, a Record uma emissora evangélica. Essa guerra aí, porque, por exemplo, a Globo fica falando mal do bispo, o bispo falando mal de não sei o quê, tarará, no fundo são interesses econômicos. Porém, nosso Estado, até onde se saiba, é laico. Isso tudo não fere a Constituição? Sem dúvida. Fere a Constituição, fere o caráter da nossa nacionalidade. Sim. E do povo brasileiro, que o povo brasileiro ele tem sua religiosidade, mas ele é tolerante. Então, aqui no Brasil não há esses sectarismos. Acho que são valores importados e ambos os canais aí, ambas as emissoras e ambas as confissões religiosas, se é que se pode chamar assim, estão prestando um desserviço, estão deformando o povo brasileiro, estão sendo antipedagógicos, porque uma das nossas boas características é esse convívio, sim, esse congraçamento das civilizações e das confissões e das culturas. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente, quando pensa assim, as mídias alternativas talvez sejam uma possibilidade de se confrontar esse tipo de coisa. Aí me vem imediatamente à memória a história do blog Viu Mundo, do Luiz Carlos Azenha, que já foi repórter da TV Globo. Ele agora, por exemplo, foi processado pelo Ali Camel, que é diretor de jornalismo da TV Globo, perdeu, quer dizer, o Ali Camel ganhou, e ele é obrigado a pagar 30 mil reais para o Ali Camel, que para ele provavelmente não significa nada, mas significa o fim desse blog. Quer dizer, não é uma luta muito desigual? Quer dizer, o alternativo está muito distante de conseguir qualquer vitória nesse panorama? É uma luta complexa. Eu, de qualquer maneira, vendo o vídeo anterior, quero congratular com vocês, porque o Vicentinho ali falava que das dificuldades para conquistar a rádio, e hoje a TVT é uma conquista importante do movimento operário, da comunidade aqui de São Bernardo e de todo o povo brasileiro. Então, avançamos na luta. Isso é importante. E a TVT simboliza isto. Eu quero lembrar, não temos tempo, mas eu quero lembrar que essa ideia de mídia alternativa é antiga. Sim. Nos anos 70, na luta contra a ditadura militar, houve importantes veículos de comunicação da mídia alternativa. Eu poderia citar 3, embora houvesse dezenas, que foi o Jornal Opinião, sim, do saudoso Gasparian, editor Gasparian, o Jornal Movimento, editado pelo jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, e o Pasquim, que sim, foi um jornal, além de tudo, humorístico e literário, mas tinha também um sentido político muito importante. São precursores desse movimento de hoje, que é o movimento dos blogueiros progressistas, sim, do qual o Portal Vermelho se sente partícipe e um dos cofundadores. E nós, como um portal alternativo, compreendemos bem o que sofreu o companheiro Azenha, porque nós próprios temos sido vítimas desta censura judicializada que se faz contra nós. O Portal Vermelho tem respondido a inúmeros processos, inclusive de forças retrógradas, que atendem a interesses de potências internacionais, porque nós somos muito críticos do imperialismo, do sionismo e de todas as ideologias intolerantes e antidemocráticas no mundo. Então temos recebido... Mas será que eles acreditam que esses alternativos teriam tanta força assim para eles entrarem com esses processos pesados? O que incomoda tanto? Assim? Eu diria o seguinte, eu vou aqui falar de uma figura que não é muito conhecida no Brasil, mas que é um inspirador das lutas latino-americanas, que é o José Martí, que foi um dos próceres da independência cubana e latino-americana, em finais do século XIX, e ele falava sobre a força das ideias. E ele dizia que uma ideia correta, quando é bem trabalhada, ela é capaz de conquistar amplas massas e fazer essas massas populares entrarem em movimento. Eu tenho a impressão que esses donos dos meios de comunicação, de alguma maneira,
inversamente compreendem isso e sentem, pelo menos do ponto de vista potencial, esta ameaça. Então, eu acho que esta mídia alternativa de hoje, ela é herdeira daqueles exemplos que eu dei do passado e tem sobre seus ombros a responsabilidade de conduzir esta luta de ideias e de fazer, no mínimo, a resistência. Agora, eu acho que, de fato, para haver a efetiva democracia dos meios de comunicação, além de nós conquistarmos o projeto de lei do marco regulatório, é preciso que sejamos capazes de constituir uma mídia alternativa forte, um movimento mais forte, um veículo mais forte, para que nós pudéssemos também nos transformar num polo influente na realidade. Babi Mendes, e agora? Agora vamos fazer uma bossa nova, chama The Deepest It Could Be. I never meant to hurt you, even if you say I do. The color of my mood is something shade of blue. Whenever you're near and I don't have any words to say, you look at me and you see through me, it's too deep. But when it comes down to you, I embrace vulnerability. And it never felt so right to let myself fall that deep. Whenever you're near and I don't have any words to say, you look at me and you see through me, it's too deep. Even if it's hard, even if we are afraid, it's something I can't quite control. Oh no, it's something sweet and bitter, inspirational and unique. The way you look at me is the deepest it could be. The way you look at me is the deepest it could be. The way you look is the deepest it could be. Shoot up, wait up, I don't need shoot do do dee, up, wait dee.